Bom dia, senhores alunos. Sou a professora Luciene, de Filosofia, e vou estar fazendo um resumo breve do conteúdo que irá cair na prova, que vai ser sobre os sofistas. Os sofistas surgiram quando houve uma demanda de bons oradores. O que quer dizer isso? Bons oradores são pessoas que saibam falar. Para eles, a cosmologia, que é o estudo do ser, da existência, já não era mais tão emergente, pois já estava avançada pelo homem. E a democracia era o sistema adotado e necessitava de pessoas aptas a falar em público e defender as ideias em debate, ou seja, tudo isso era feito em praças públicas, onde se chamavam de ágora. Eram grandes mestres, os sofistas eram grandes mestres procurados por jovens bem-nascidos, o mesmo que ricos, na arte de falar bem, e eram também chamados de artesãos, para ter aulas, status e uma função política e o bom uso das palavras. Todas as pessoas que procuravam os sofistas eram para isso, para ter boas aulas, para ter mais status perante a sociedade e também ter uma função política e saber usar as palavras na retórica. Negam a existência da verdade. O que existem são opiniões. Para eles, a verdade não era existente. Existiam apenas opiniões que eram dadas. O homem era a medida de todas as coisas. Eles não acreditavam e não falavam sobre Deus. Era o homem que era o ser de todas as coisas. Para eles, a verdade depende de cada um. E a verdade para um é diferente da verdade para o outro. A minha verdade é diferente da sua verdade. E também falavam sobre o relativismo moral, que rejeita uma verdade universal. Para eles, isso aí, o relativismo moral, era tudo o que eles ensinavam e não o que vinha da universalidade. Lembrando que a palavra sofista significa sábio, uma pessoa com sabedoria. E também são pessoas eloquentes que conseguem convencer tudo com qualquer argumento. Só que para os pensadores Sócrates e Platão, esses sofistas eles eram considerados como enganadores e não como os filósofos. Mas, porém, toda a sociedade rica, né, que tinham poderes aquisitivos, acreditavam sim nos ensinamentos deles, porque eram só pessoas que tinham dinheiro que faziam parte do estudo com os sofistas. Propunham ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa. Ensinavam, na verdade, técnicas de persuasão, as técnicas de convencer, a retórica no caso. Eles tinham que ensinar as pessoas a falar para que essas pessoas soubessem falar em público, que é chamado de retórica. Convenciam pela emoção ou pela passividade do interlocutor, nunca pela razão. Eles nunca buscavam a razão, o conhecimento como os demais pensadores filósofos. Os sofistas, eles usavam a emoção, o passivismo de quem os escutavam.
Poderiam também convencer uma pessoa que existem características contraditórias em um mesmo objeto ou fenômeno. Observava-se um objeto ou uma pessoa e tiravam as características disso com convencimento para eles, tentavam convencer eles daquele tipo de existência. Podiam também convencer que algo era ou não era, não importando o fato ou a verdade daquilo que era dito. Para eles, não era necessário saber se aquele fato que estariam ensinando seria totalmente verdade ou não. O importante para eles era convencer que aquele fato que eles estavam dizendo era verdade. Era o poder do convencimento. Diziam ser portadores de um saber universal. Eles consideravam que o saber deles era maior que o universo. Ensinavam somente a quem podiam pagar. Como eu disse no início, somente para as pessoas que tinham dinheiro. Os principais sofistas eram Hípias, Pródico, Antístenes, Trasímaco, Górgias e Protágoras. Mas nesse momento, o que nós iremos falar são só dois, o Górgias e o Protágoras. Protágoras era considerado o primeiro sofista existente nesse período. Era bem-sucedido e famoso, e para os sofistas em geral, o momento e a vivência física eram mais importantes agora que uma vida pós-morte. Então, para Protágoras, viver fisicamente era mais importante que a vida após morte. Para ele, a vida após morte também não existia, não tinha sentido. O que tinha sentido era o físico dele e o que ele estava vivendo no momento. Acreditava também no subjetivismo ao extremo. O homem é a medida de todas as coisas. Isso aí era considerado o homem acima de qualquer coisa. E no relativismo epistemológico e moral, não há verdade absoluta, apenas uma verdade parcial que depende de cada um. Então, o subjetivismo ao extremo é totalmente o inverso do relativismo epistemológico e moral. O subjetivismo, o homem está à medida e acima de qualquer coisa. E o relativismo, não há verdade absoluta. Apenas uma verdade que depende de cada um. É a sua verdade ou a verdade do outro que vai definir o que é esse relativismo. Para Górgias, não existem virtudes ou moral, mas há persuasão. Então, não existiam nem virtudes e nem moral, mas existia uma certeza, uma convicção daquilo que se estava falando. Tratado sobre o não ser, em resposta a Parmênides. Parmênides era um filósofo, dos pré-socráticos, que para ele o não ser era valioso e o ser também era valioso. E para Górgia, ele preferia ou acreditar no não ser ou isso ou aquilo. Nada existe de real. E se nada existe, o homem não pode conhecer verdadeiramente nada. E mesmo que algo exista e pode ser conhecido, seria impossível comunicar aos outros esse conhecimento. Então, para Górgias, o que interessava era o que ele acreditava. Não era se o homem existia ou deixasse de existir. Era o conhecimento que era passado naquele momento, que ele se considerava, verdadeiramente. E também existia o ceticismo nihilista dentro desses pensamentos do sofista. O ceticismo quer dizer o quê? Não acredita. E nihilista
nega o que é real. Por isso que ele não há nada de definitivo. O importante é que satisfaça enquanto ser efêmero, um ser passageiro. Então, o ceticista nihilista, ele considera o quê? Ele não acredita em algo que seja real. Para ele não existe nada real. O importante para ele é aquilo enquanto você está vivendo e que é passageiro. Existe também, dentro dos sofistas, a fase antropológica, baseado no homem e não em Deus. Até chegarmos nos sofistas, o homem era Deus, né? Era acima de qualquer coisa, era a fé e a razão. Quando chegamos nos sofistas, Deus passou a quase não existir. Quem passou a existir com maior frequência foi o homem, as decisões e os pensamentos do homem. Baseando em tudo isso, vem o discurso na retórica, que visava o quê? A retórica visava a ação, a perseveração, o genérico, que desprezam o conhecimento do assunto. O que vinha de conhecimento antes, para eles deixou de existir. Eles só acreditavam naquilo que os próprios sofistas estavam ensinando a eles. Se era verdade ou não, para eles não interessava. Interessava era o que eles estavam ouvindo desses sofistas. Para eles, a verdade e conhecimento era somente uma ilusão. E o interesse no meio e não no fim. Para eles existia o que veio antes, não interessava. O que estava acontecendo agora, que é o chamado de meio, é que interessava. O que vem depois também não interessava. Então, o início e o fim, para os sofistas e para as pessoas que aprendiam com os sofistas, não tinha importância. O que importava era o que estava acontecendo no meio, entre o início e o final. Era o que eles estavam aprendendo naquele determinado momento. Era o que estava sendo aprendido nas praças públicas, né, nas árgoras, por eles, né, filhos de donos de terras, filhos de fazendeiros, pessoas ricas e que tinham dinheiro. Para eles o que interessava era esse conhecimento passado pelos sofistas, ok? Bom estudo a todos.